agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. Eu tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me quer. Então vem, então vem, derrama o teu Espírito, cante. Então vem, cante, então vem, derrama o teu Espírito, então vem. Levante sua mão bem alto, querido, levante. Como o pastor já disse aqui, não sei tocar o Senhor nessa noite. Queira ser tocado pelo Senhor nessa noite, querido. Então diz: Senhor, eu quero ser tocado por Ti, Senhor. Derrama o Teu Espírito sobre mim, Senhor. Derrama sobre nós, sobre a igreja. Anseie por isso, querido. Clame, clame. Levante a sua voz em adoração e clame: toca em mim, Senhor. Toca em minha casa. Toca na minha família. Toca. Toca em mim, Espírito de Deus. Anseie por isso, querido. Clame, 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 clame a Deus. Derrama o Teu Espírito. Oh, derrama o Teu Espírito. Invade minha escuridão, invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcança quando eu me escondo, se me alcança quando fujo. Senhor, vem encher minha alma de amor. Então derrama o Teu Espírito. Então vem, como prometer. Derrama o Teu Espírito, derrama. Então vem, como prometeste. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Então vem, derrama o Teu Espírito, derrama Teu amor. O Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como violenta. Me envolve Teu amor. Teu amor é como
pai, de um irmão, com a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente me envolve. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama. Então vem, então vem. Derrama o teu Espírito, então vem sobre nós. Derrama o teu Espírito, derrama. Então vem, então vem. Derrama o teu Espírito. Teu amor, cante. Teu amor é comum. Assim teu amor é como de um pai, de um irmão. Então vem. Então vem. Então vem. Abra a tua mão nessa noite. No sentido de receber. Diz: Senhor, eu quero mais. Pede mais para o Senhor. Diz: Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Nós queremos o céu neste lugar, Senhor. Senhor, nós queremos ser curados nessa noite, Deus. Pede para o Senhor o que você quer, pede. Senhor, eu quero mais da tua glória, mais, Senhor, derrama a tua glória aqui, Senhor. Ó Senhor, todo o céu clama por ti, Senhor, louvores que cantamos hoje aqui, Senhor. Nós queremos o som do céu neste lugar, o som do céu, o som do céu neste lugar. Pede, pede, querido. Existe mais de Deus. Eu quero mais. Ele vem sobre aqueles que têm sede e fome dele, de justiça. Ele vem sobre aqueles que clamam por ele. Clame a ele, clame por ele. Existe mais. Existe mais. Existe mais. Existe mais. Pai nosso, o
Todo o céu clama por ti, louvores que cantamos hoje aqui. Ouvimos o som do céu nesse lugar. Pai nosso, Pai nosso, todo o céu clama por ti, louvores que cantamos hoje aqui. Ouvimos o som do céu nesse lugar. Pai nosso, Pai nosso, todo o céu clama por ti, louvores que cantamos hoje aqui. Ouvimos o som do céu nesse lugar. Cante, Pai nosso, Pai nosso, todo o céu clama por ti, louvores que cantamos hoje aqui. Ouvimos o som do céu nesse lugar. 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 Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem nos transformar, nos transformar. Yeah. Espírito vem quebrar barreiras, quebrar. Espírito vem, Espírito vem nos transformar. Vem Espírito, Espírito vem quebrar grilhões, barreiras quebrar. Cante. Jesus, teu nome vamos exaltar a glória. Aviva em nós, Senhor Jesus, Jesus, teu nome vamos exaltar a glória. Jesus, teu nome vamos exaltar. Jesus, teu nome vamos exaltar. A glória do Senhor vem derramar. Aviva em nossas vidas hoje aqui. Cante, Pai nosso, Pai nosso, todo o céu clama por ti. Louvores que cantamos hoje aqui. Ouvimos o som do céu nesse lugar.
noite, Pai nosso, Pai nosso, todo o céu clama por ti, louvores, ouvi o som do céu desse lugar, ouvimos o som do céu, está sobre este lugar. O Espírito de Deus se move nesta noite, se move neste lugar, Ele está entre nós. Ouvimos o som do céu, ouvimos o som do céu, ouvimos o som do céu, oh Senhor, o som do céu, o som do céu. Vem, Senhor, vem reinar sobre nós, o som do céu. Vimos o som do céu neste lugar. Isso é real. Isso é sério, querido. Olha pra mim um minutinho aqui, baixa um pouquinho. Eu falei isso há 2 semanas atrás aqui. Eu acho que as pessoas não estão levando a sério. Não tô querendo julgar ninguém aqui não, querido. Mas eu falei aqui o seguinte na semana retrasada, se eu não estiver enganado, que aquele que não tiver comunhão na adoração no meio da semana na igreja, ele não vai conseguir adorar, querido. Você vai achar o problema está no louvor, o problema está no ministro, o problema está na igreja, mas o problema é você, querido. Se você não consegue adorar porque você não tem comunhão de adoração no meio da semana. Ei, olha para você, querido, olha para dentro de você. Levante a sua mão, adora o Senhor. Mas você precisa adorar no meio da semana para chegar no culto e aquilo acontecer e o Senhor tocar em você, querido. A glória do Senhor desce quando o louvor sobe. Se o louvor não sobe, a glória não desce, querido. É sério. Quando eu falo para você, adore no meio da semana, no seu quarto, adore na célula, adore no seu trabalho. É sério, querido. A palavra de Deus é séria. Adore no meio da semana, adore no hospital. Mas é difícil. Na igreja também é difícil. Você não adora no meio da semana, querido. Nós queremos o som do céu neste lugar. Eu quero atrair a glória de Deus para este lugar. Você quer, querido? Você quer atrair a glória de Deus? Quantos querem? Levante a mão e diz: Senhor, desesperado, Senhor, eu quero. Ei! Você não vai entrar aqui e sair vazio, querido. Você vai sair daqui cheio de Deus. Mas clame por Ele. Clame por Ele, clame. Eu quero, Senhor. Eu quero. Ei, Senhor, recebe o louvor e desce com a glória. Ei, eu quero o som do céu nesse lugar. Queremos o som do céu. O som do céu nesse lugar. O som do céu. O som do céu nesse lugar. Ei, o som do céu nesse lugar. Clame, clame. O som do céu nesse lugar. Derrama a tua glória. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem. Queremos o som do céu. Vem com o teu reino, estabelece. Vem. Oh.
som do céu, o som do céu. Glória, 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 glória. Os anjos clamavam glória, glória, santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da tua glória. Santo, ei, santo, 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 santo. Aquele que é poderoso, aquele que é poderoso. Ei, O som do céu, o som do céu, o som do céu, o som do céu. O som do céu nesse lugar, o som do céu nesse lugar, o som do céu nesse lugar. O som do céu, o som do céu. O som do céu, o som do céu, que rufa os tambores, o som do céu neste lugar. O Senhor me chama pelo nome, filho meu. Você consegue quebrar as barreiras nessa noite, querido? Você consegue dizer: Espírito vem, vem me transformar. Espírito vem quebrar as barreiras. Vem, Espírito vem, vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, vem. Espírito vem. Espírito vem. Espírito vem. Espírito vem. Espírito vem. Espírito, vem Espírito, vem nos transformar. Espírito vem.
intimidade, 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 paixão e fogo, intimidade, 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 ei, paixão e fogo, fogo, intimidade. Intimidade. Intimidade, paixão e fogo por Jesus, por Jesus, por Jesus. Nós queremos ter intimidade, 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 paixão e fogo por Ele, porque para Ele são todas as coisas, por Ele são todas as coisas, para Ele e por Ele são todas as coisas, Ele, para Ele são todas as coisas, Senhor, para Ele, por Ele são todas as coisas. São todas as coisas, Golias. Nós queremos intimidade, Senhor. Nós queremos ter intimidade, paixão e fogo por Jesus. Intimidade e fogo e paixão por Jesus. Intimidade e fogo e paixão por Jesus. Levante sua mão. Intimidade e fogo e paixão. Intimidade, intimidade e fogo e paixão por Jesus. Intimidade e fogo. Se levanta, se levanta. Eu me levanto com aquilo que Deus me deu. Intimidade e fogo e paixão por Jesus. Intimidade. Intimidade e paixão, intimidade, intimidade e fogo e paixão. Celebra Ele, querido. Celebre, celebre. Derruba ele, derruba ele assim, ó. Golias, você vai cair. Golias, você vai cair. Golias, você vai cair. Chegou a sua hora. Golias, você vai cair. Golias, você vai cair. Golias, você vai cair. Chegou a sua hora. Como assim, ó? Eu tentei vestir a roupa de Saul, mas não deu. Mas não deu. Mas não deu. Mas não deu. Eu tentei ser um crente bonitinho de domingo à noite, mas não deu. Mas não deu. Eu até que tentei. Eu tentei. Você tentou, né? Vestir a roupa de Saul, mas não deu. Mas não deu. Mas não deu. Eu até tentei. Eu tentei ser um crente bonitinho de domingo à noite, mas não deu. Mas não deu. Mas crente, Golias, você vai cair. Golias, você vai cair. Golias, você vai cair. Chegou a sua hora. Cante. Golias, você vai cair. Golias, você vai cair.
Golias, você vai cair, chegou a sua hora. Quero ouvir ele. E eu tentei vestir a roupa de Saul, mas não deu. Será que não deu? Mas eu tentei ser um crente bonitinho de domingo à noite, mas sei lá, hein? Eu até tentei. Eu tentei vestir a roupa de Saul, mas não deu. Não deu, né, Jacó? Olha o crente bonitinho. Domingão. Ser um crente bonitinho de domingo à noite, mas crente domingueira, derruba o Golias, domingueira. Golias, você vai cair. Golias, você vai cair. Golias, você vai cair, chegou a sua hora. Golias, você vai cair. Golias, você vai cair. Golias, você vai cair, chegou a sua hora. Solta pra fora. Golias, você vai cair. Golias, você solta a voz. Golias, cante, derruba ele. Como é que é, Davi? Derruba o Golias dentro de você, vai. Golias, você. Vamos, Davi. Derruba ele, Davi. Derruba ele, Davi. Derruba o Golias, cante. Golias, você vai cair. Golias, você. Golias, você vai cair. Chegou a sua hora. Eu me levanto. Eu me levanto com aquilo que Deus me deu. Você precisa do quê? E paixão, intimidade e fogo. E paixão por Jesus, intimidade. Mais intimidade, clame. Intimidade e fogo. E paixão, intimidade. Deixa bem alto lá. Intimidade. Tá baixo isso. Alto. Intimidade. Isso. Intimidade. Isso. Tem que pedir forte, querido. É igual quando você repreende Satanás, que o pastor falou de manhã aqui. Você não repreende Satanás assim, ó, vai embora no nome de Jesus, Satanás. No nome de Jesus, vai embora. Repreende. Só que aqui você está pedindo para Deus, então pede. Intimidade e fogo e paixão. Pede. Intimidade e fogo e paixão. Pede. Intimidade e fogo e paixão. Golias, você vai cair. Golias, você vai cair. Golias, você vai cair. Chegou a sua hora. Golias, você vai cair. Golias, você já caiu. Golias, você chegou a sua hora. Tchau, Golias. Caiu. Oh, já caiu. Sai daqui. Caiu. Amém, queridos. Podem sentar, meus amados. O Golias já caiu. Quem acredita nisso? Meu Deus do céu. O Golias já caiu. Amém.
Os irmãos que estão aqui hoje pela primeira vez, sejam bem-vindos. Aqueles que já não estão pela primeira vez, também sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a todos vocês. Quem crê, querido, que nós estamos vivendo o momento mais abençoado por Deus? Pela fé. Pela fé. Amém, querido? Querido, vamos adorar a Deus essa noite aqui, com os nossos dízimos e nossas ofertas, tá bom? Então você que é dizimista, você que é ofertante, isso aqui é o momento de você adorar a Deus. Adorar a Deus. Antes de você tirar o seu dízimo e sua oferta aí, a semana passada, o irmão Milton pediu para o pastor orar aqui, uma mulher que estava doente. Eu não lembro a cidade, mas é longe daqui. Aí, queridos, a igreja orou aqui e Deus visitou a irmã no mesmo horário de oração e a irmã foi curada instantaneamente. E a irmã teve alta do hospital, foi curada instantaneamente. E aí, meus queridos, os pedidos de oração, as pessoas começam a observar os testemunhos e começam a chegar. Chegou uma carta aqui hoje aqui para mim, endereçada para mim, da seguinte maneira: pastor, pelo amor de Deus, me ajude. Estou com um problema na família, problema de separação, tenho 2 filhos, mas o que eu achei interessante é que a pessoa ela é de uma determinada igreja, que eu não vou ler o nome evidentemente, mas a pessoa pediu oração. E no final do culto nós vamos fazer uma oração especial para essa carta aqui. Amém, querido? Você sabe o que eu entendo, meus queridos? Eu entendo da seguinte maneira: Deus nunca vai confiar nas nossas mãos coisas que a gente não esteja devidamente preparado. Deus ele só vai confiar coisas nas nossas mãos quando a gente estiver devidamente preparado. Deus não confia riqueza na nossa mão se você não estiver devidamente preparado. Deus não te abençoa se você não estiver preparado. Deus não abre portas se você não estiver preparado. Então existem questões, existem circunstâncias nas nossas vidas, e que segundo o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos, elas contribuem para a nossa vida, para a gente parar, pensar, repensar, recalcular, e a gente evidentemente venha buscar diante de Deus o que? O estar preparado. Imagine vocês, meus queridos, que até para chegar diante de Deus nós vamos ter que estar preparados. Lá o profeta falou, o profeta Amós, se não me engano, falou: prepara, ó Israel, para quê? Para encontrar com o Senhor teu Deus. Você já imaginou? Ô Carlão, você me surpreendeu hoje, cara, você está num lugar diferente. Imagine os irmãos, querido, como que vai ser diante de Deus, querido, a nossa chegada diante de Deus. Como que vai ser? Uma coisa eu posso garantir para vocês: se você estiver despreparado, a surpresa vai ser nada boa. Você já imaginou, querido, você chegar diante de Deus, você pensar assim: meu Deus, e agora? Não é isso? A palavra fala que tinham 10 virgens, 5, todas tinham lâmpadas, todas tinham azeites, todas estavam esperando noivos. Porém, a Bíblia diz que ao pé da meia-noite acabou o azeite de 5. Aí aquelas 5, a Bíblia dá um nome para ela e fala assim, ó, loucas, as 5 loucas, e a Bíblia fala que é 5 prudentes. As 5 prudentes tinham azeite, e as 5 prudentes tinham azeite, e as 5 loucas não tinham azeite. Aí as 5 loucas chegou nas prudentes e falou assim: escuta, nos dá o azeite, empresta um pouquinho. Aí ela falou assim: não tem como, se eu te emprestar vai faltar para mim. Você imagina que na presença de Deus, querido, não vai ter como você olhar para o irmão e falar assim: irmão, você orou por mim? O irmão fala: rapaz, não deu tempo, eu orei só por mim. Não tem gente que está acostumado, ora por mim, irmão, não tem essas coisas. Aí quando chegar na fila, apareceu o homem de branco, aí você já começa a tremer.
Aí você fala por irmão, irmão, você orou por mim? O irmão falou assim, não, irmão, ultimamente eu só estou orando por mim. Aí você fala, sério? Sério? Aí o irmão começa a pensar, fala, meu Deus, já era. O que é isso aí? Eu estou preparado. Eu estou preparado. Não tem como chegar lá e falar, ô pastora, você orou por mim? Aí ela vai falar para mim, eu não sou pastor aqui não, meu filho, esquece de mim. É eu com Deus aqui, ó. Aí eu vou falar, ih, cara, e agora? E aí o que vai acontecer? Tem que estar preparado. Então, nós vivemos diante de Deus uma preparação. Temos que estar preparado. Preparado para tudo, meu querido. Você tem que estar preparado para receber um carro novo. Tem gente que não está preparado para receber um carro. Tem gente que não está preparado para receber uma bênção de Deus. Não está preparado. Você tem que estar preparado. Deus tem que conhecer teu coração. Deus tem que conhecer tua vida. Tem pessoas, se Deus abençoar ele aqui, ele nunca mais volta na igreja. Nunca mais volta. Tem pessoas. Deus tem que estar preparado. Essa é a nossa vida. Temos que nos preparar. Amém, queridos? Mas você quer realmente estar preparado para ser abençoado por Deus? Então você tem que ter uma aliança com Ele. Tem que ser dizimista. Não pode ser aquele ladrão. Ladrão não consegue. Tem que ser dizimista na presença de Deus. Tem que ser dizimista na presença de Deus. Tem que reconhecer a paternidade de Deus. Então essa é a oportunidade de você se preparar. Trazer o seu dízimo na presença de Deus. Aí você fala assim, Deus, estou preparado para receber. Aí Deus vai falar, acredito muito nisso. Eu vou te abençoar. Amém, querido? Feche os teus olhos, por favor. Eu quero orar por você. Oh, Santo Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, coloco nas tuas mãos os dizimistas, os ofertantes nessa noite. Deus, a sua palavra diz que é o Senhor quem dá semente. É o Senhor quem multiplica a sementeira. Tudo vem do Senhor. O ar que respiramos, a saúde, os livramentos. Como diz o salmista, Senhor, no Salmo 124. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que teria acontecido conosco se não fosse o Senhor? Por isso, nessa noite eu quero que o Senhor examine o coração dos teus filhos e abençoe os teus filhos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, querido? Você que está numa aliança com o Senhor, pode vir à frente, adorar a Deus com o seu dízimo, a sua oferta. Hoje teve umas mudanças aí nas colocações da cadeira aí, que tem pessoas que aprovou, tem pessoas que eu não sei, tem pessoas que aprovou, tem pessoas que eu não sei se aprovou, mas toda mudança ela constrange. Toda mudança ela constrange. Toda mudança ela constrange a gente, queridos. Tá bom. Irmão Zé Aldo, nós vamos cantar onde hoje, irmão Zé Aldo? Onde nós vamos cantar hoje, irmão Zé Aldo? Vamos cantar hoje, nós vamos cantar, depois que nós sair daqui, vai cantar lá no Amazonas. O irmão Zé Aldo vai cantar lá no Amazonas hoje. Nós dois estamos meio igual, nós dois aí, pô. Amém, meus queridos? Meus irmãos, nessa quarta-feira aqui nós tivemos um culto muito abençoado por Deus. Hoje de manhã na reunião nós tivemos uma palavra desafiadora. Desafiadora. Eu queria compartilhar com os irmãos um outro sentido da palavra de Deus. Não no mesmo sentido, talvez, do culto de quarta-feira, mas trazer para os irmãos os mesmos versículos. Por quê, querido? Porque tem coisas, irmãos, tem palavra que a gente ora a Deus, você medita nela e ela não vai embora. E aí, Ricardo, beleza? Tem palavra, meus queridos, que não vai embora da nossa mente, não tem como ir embora. E eu tenho certeza absoluta que os irmãos que foram nas células, os irmãos que foram e que ministraram na célula essa semana, ministraram essa palavra, mas o que me chama a atenção nessa palavra aqui, querido, é o porquê
querido, que o salmista escreveu ela? O porquê que ela está na Bíblia? E eu gosto muito do Salmo de Davi, como os outros salmos também que não são de Davi, porque, queridos, eles significam muito, e eu vou explicar para você hoje o meu ponto de vista, o porquê que eles significam muito. Então eu queria convidar você a nós lermos a Bíblia lá no Salmo 8. Quem foi na célula, quem ministrou na célula, sabe que esse foi o tema que foi ministrado na célula. Eu queria compartilhar com os irmãos o que o salmista Davi escreveu no Salmo capítulo 8, no seu versículo 4, 5 e 6. É um trecho da palavra bem conhecido, e que inclusive nessa semana ele foi ministrado nas células, mas eu acredito que o que Deus tem para falar no meu coração é um pouco diferente. Quem achou o Salmo 8 aí diz amém. O Salmo 8 diz assim, no versículo 4: quem é o homem mortal para que te lembres dele? O filho do homem para que o visites? Aí tem uma interrogação. Continua dizendo: contudo, pouco menor do que Deus o fizestes, e de glória e de honra o coroastes, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras da tua mão, tudo puseste debaixo dos teus pés. Amém, querido? Amém ou não? Você sabe, meu querido, o que me chama a atenção no livro dos Salmos, como em muitas coisas, em muitas palavras de Deus? O que me chama a atenção é que nós somos privilegiados, querido, porque nós temos o Espírito Santo, que a palavra nos garante que o Espírito Santo, ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Ele ia nos ensinar, ele ia nos conduzir, ele ia nos revelar. O Espírito Santo, ele iria estar dentro de nós. Amém ou não, meu querido? E quando eu observo, por exemplo, a palavra de Deus no Velho Testamento aqui, eu vejo que em muitas coisas, o que as pessoas escreveram ali, eles não escreveram porque eles estavam vendo, não escreveram porque eles estavam sentindo, não escreveram porque estava acontecendo com eles. Eles escreviam pelo Espírito aquilo que eles acreditavam. A Bíblia nos ensina, fala lá, quando fala dos heróis da fé lá em Hebreus, que o Abraão, ele creu contra a própria esperança. Você já imaginou isso? Ele creu contra a própria esperança. E por que a Bíblia fala isso? Porque Deus, ele mostrou toda a sua glória para Abraão, e Deus falou: eu vou fazer da tua descendência. Abraão não viu nada disso. Mas o que fez o Abraão ser fiel? Ele levou o seu filho e entregou o seu único filho para Deus. Isso credenciou Abraão para que ele pudesse ser o nosso pai na fé, segundo a palavra de Deus. Por exemplo, você pega aqui no Salmo de Davi, e você vai lá no Salmo 40, que é um salmo bastante conhecido, o Salmo 40. E lá no início do Salmo 40, por exemplo, você vê a palavra de Deus, o salmista Davi dizendo assim no Salmo 40. Amém, queridos? Quem está aqui comigo, diga amém. Amém. Aí o Salmo 40, Davi fala o seguinte: olha, esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão, e confiarão no Senhor. E continua falando: bem-aventurado o homem, e continua falando coisas extraordinárias. Só que quando você vai olhar lá no Salmo, no final do Salmo 40, o Davi volta de novo e fala assim: Senhor, o que aconteceu? O Senhor me abandonou, eu estou sozinho. Aí você para um pouco, você pensa o seguinte: por que Davi, ele começa o Salmo tão bem, e o Davi termina um Salmo tão mal?
Por que que Davi, ele começa a falar o Salmo 40 de uma forma tão extraordinária, e quando chega no final, o Davi, ele volta tudo na estaca zero? Será que o Davi, ele era tão assim, querido, ele oscilava tanto na fé dele, que ele não conseguiu concluir o Salmo 40 da mesma forma que o Davi começou? Você sabe qual que é o problema ali, meus queridos? É que o Davi falava de um Deus, de um Jesus Cristo que viria ainda através da própria vida dele, e que iria fazer na humanidade aquilo que ele não viu, que ele não ia ver, que ele não sentiu, e que ele acreditava que ia acontecer. O Salmo 40, quando Davi dá o início do Salmo 40, ele está falando daquilo que ele acredita, ele não está falando daquilo que ele está vivendo. O Davi está falando daquilo que ele acredita. Ele está dizendo: esperei com paciência no Senhor, o Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor me tirou do largo horrível do lodo, colocou um cântico na minha boca. Ele estava falando de algo que ele não sentia, mas que ele tinha convicção, que ele vivia, porque o Espírito era sobre. Mas ele estava falando de algo, meus queridos, que só iria acontecer nos nossos dias. Só nós poderíamos usufruir daqueles benefícios que o Davi falava. Então eu observo a palavra de Deus, eu vejo, querido, por que que esses homens foram citados na Bíblia, o porquê que esses homens foram os referenciais. Porque eles falavam de coisas que eles jamais poderiam viver, mas eles acreditavam naquilo, sob quaisquer circunstâncias. E nós temos, querido, hoje, uma facilidade extraordinária, porque Jesus se faz presente pelo Espírito Santo do Senhor. Mas qual que é a grande questão? Como eu falei no culto de quarta-feira, aquele mesmo Jesus que estava entre os seus discípulos, e que aquela mulher do fluxo de sangue teve que se humilhar e teve que se agachar, provavelmente foi pisada com o único propósito: eu quero tocar em Jesus. Daquela mesma forma que aquela mulher fez quando Jesus estava aqui presente fisicamente, é assim também espiritualmente. Jesus, ele chegava num lugar, querido, assim. Quando Jesus chegava num lugar, ele não tinha livre acesso para todas as pessoas. Irmãos, quem tocava em Jesus era poucos. Era poucos que tocavam em Jesus. Quando a mulher do fluxo de sangue, por exemplo, ela toca em Jesus, o que Jesus Cristo faz no meio da multidão? Ele para, breca tudo, para tudo. Aí Jesus Cristo fala assim: alguém me tocou. Imagino, está na Bíblia o que eu estou falando, não é história não, está na Bíblia. Aí o Pedro chega e fala assim: Senhor, por favor, a multidão te aperta, a multidão resbala, a multidão cutuca o Senhor, a multidão toca no Senhor, e o Senhor vem falar para mim quem me tocou? Como assim quem me tocou? Quantas pessoas poderiam te tocar? Jesus fala: não, alguém me tocou diferente. Por quê? Alguém me tocou diferente? Porque de mim saiu virtude. Aí, queridos, quando nós paramos e pensamos nisso, nós observamos e vemos: Jesus não está aqui hoje, amém ou não? Amém. Mas você crê nisso, que você vive isso mesmo? Você está no culto hoje como se você tivesse realmente com a possibilidade de poder tocar em Jesus? A grande questão, a grande diferença é que isso não pode ser medido pelo sentimento, mas isso tem que ser olhado pela fé em Jesus. Tocar em Jesus é pela fé. É tocar em Jesus mesmo, é pela fé. Eu vou tocar em Jesus, Ele vai mudar a minha história, Ele vai mudar a minha vida, Ele vai transformar a minha família, porque Ele é vivo, Ele é poderoso, e eu acredito nisso, e pronto, acabou. Pode a circunstância, pode o diabo, pode tudo ser contrário, o que vai valer é o que você acredita. Porque Jesus, irmãos, Ele só pode ser tocado pelo Espírito. E como que você toca em Jesus pelo Espírito? Através da sua fé, através daquilo que você acredita. Se você não acredita, irmão, se você que não vive isso pelo Espírito, então a sua vinda aqui, que
ela se tornou um passeio. E diga de passagem, um passeio não é muito bom. O ventilador não consegue refrigerar. Esse lugar não tem ar-condicionado. Se você estivesse num shopping center, estava tudo geladinho, tomando um sorvetinho. Você veio para a igreja, esse é um passeio, programa de índio, para quem veio passear. Me entenda para quem veio passear. Mas quem veio encontrar com Jesus, este é o melhor lugar em que uma pessoa poderia estar no momento, nos dias de hoje. E quando no Salmos 8, a palavra nos ensina que a primeira questão, talvez que foi falado na cela, é que no versículo 4 ele começa a dizer: que é um homem mortal para que te lembres dele, o filho do homem para que o visites? Aí faz uma pergunta. Aí, querido, pela fé, quem nós somos em Cristo Jesus? E o próprio Davi começa a dizer no versículo 5 a seguinte questão. Olha o que ele diz: contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, de glória e de honra o coroastes, fazes com que ele tenha o domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Amém ou não? Do que está falando aí? Do homem restaurado, um pouco menor do que Deus o fizestes. Por quê, queridos? Nós somos feitos por Deus, nada mais, nada menos do que a imagem e a semelhança do nosso Deus. E Deus nos deu para nós o quê? Deus nos deu para nós a autoridade. E Deus nos fez, meu querido, pessoas capazes. E aí então, essa luta desenfreada, frenética do diabo querer fazer o quê? Anular quem nós somos em Cristo Jesus. Anular quem nós somos em Cristo Jesus. É o que o salmista Davi, ele diz aqui, ele fala: contudo, pouco menor do que Deus o fizeste. Mas como isso? Como que Deus nos fez pouco menor do que Deus? Irmão, como é que foi criado o homem? Qual foi o modelo da criação do homem? Não é o que diz a palavra: façamos o homem a nossa imagem e semelhança? O Deus não deu a autoridade dele para o homem. É evidente que o Satanás entrou, que roubou tudo isso, mas é evidente que tudo aquilo que o primeiro Adão caiu, o segundo Adão, Jesus Cristo, ele nos trouxe de volta como possibilidade. E aí então, quem nós somos hoje? Quem nós somos hoje, querido? A pergunta é: se você olhar para você, você vai sentir todas as suas misérias, mas se você olhar para Jesus Cristo, meu querido, você não vai sentir suas misérias, você vai sentir o que realmente Cristo fez de você. Amém ou não, meu querido? Então eu queria colher nessa noite aqui alguns depoimentos. Por exemplo, querido, os irmãos vão colocar aí, eu queria ler com os irmãos lá em Hebreus, segundo escreveu aos Hebreus, capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 8 a seguir. Eu quero ler Hebreus capítulo 2, versículo 8 a seguir. Amém, queridos? Quem está comigo aqui, diga amém. Hebreus capítulo 2, versículo 8 diz assim: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe seja sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra por causa da paixão, da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Versículo 10 continua: convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante em tudo quem existe, trazendo muitos filhos à glória, o consagrastes pelas aflição, o autor da salvação deles, tanto o que santifica como os que são santificados, em todos e por um só. Por esta causa Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo:
anunciarei o meu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Amém, queridos? O que é que Cristo nos fez então, através da sujeição sobre as quais ele foi na cruz do Calvário? Nos fez como irmão deles. Vocês sabiam disso? Que em Cristo Jesus ele é nosso irmão? Ele é o nosso irmão, meu querido. Jesus nos fez, sabe o que? Irmãos. Segundo a palavra de Deus, que a gente conhece bem, todos aqueles que aceitaram, todos aqueles que o receberam, em João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. E quem é filho de Deus, o que é de Jesus? É irmão de Jesus, irmão. Não é uma notícia boa essa? Você é irmão de Jesus? Não é, querido? Não é? Quem é pequeno, quem é fraquinho, quem vai para a escola e toma uns escorregão lá, gostaria de ter um irmão forte, não gostaria? Ah, meu irmão vai vir aqui da escola. É só brincadeira. Nós temos o nosso Jesus, que é o nosso irmão, querido. Ele é o nosso irmão, amém ou não, querido? Vamos ver aí o relato do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15. Quem nós somos em Cristo Jesus? 1 Coríntios, capítulo 15, queridos. Vamos ver aí. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27, versículo 28. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27 e 28. Pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que está. Claro que se excetua aquela que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho a sujeitará, aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém, queridos? O que ele está dizendo aqui, querido, através do apóstolo Paulo? É que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele se sujeitou a todas as coisas, para que todas as coisas fossem sujeitas em Cristo Jesus. E aí ele finaliza dizendo o que, queridos? O que a gente fala muito aqui na igreja, o que a gente ensina muito aqui na igreja, o que é? O que a gente ensina? Que Deus, ele só vai ter tudo de mim? Desculpa, eu vou ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. E parece tão simples isso. Parece tão simples você chegar e você falar o seguinte: olha, Senhor, o Senhor tem tudo de mim. Parece simples isso, mas não é assim que funciona. Como eu disse hoje aqui na reunião de manhã aqui, às vezes parece simples também você chegar: ô Maico, pode fazer um favor de desligar para mim, que ele agora está me atrapalhando. Minha Bíblia está meio rasgada uma página aqui, está me atrapalhando agora. Isso, desliga ele aí, filho, faz um favor para mim. Se não está meio ruim para desligar, puxa a tomada, é isso. Isso, virou para a parede, já resolveu, mãe. Parece simples, por exemplo, você chegar assim diante de Deus e fazer uma oração da seguinte maneira: você orar e falar assim: Deus, eu não vivo mais, mas o Senhor é que vive em mim. Senhor, o Senhor me faça da minha vida o que o Senhor quiser agora. Parece fácil isso, irmãos. O apóstolo Paulo passou um aperto na vida dele tremendo quando isso aconteceu com ele. O apóstolo Paulo tentou conduzir a vida dele, O dia que o apóstolo Paulo chegou e falou: Senhor, eu não sou mais eu quem vive, mas o Senhor quem vive em mim. Irmãos, a vida do apóstolo Paulo virou de perna para o ar. Queridos, a vida do apóstolo Paulo virou totalmente. Por quê? Ele queria fugir de um lugar e Deus falou assim: não vai embora não, fica aqui que eu ainda tenho pessoas para ser salvas aqui. Aí as pessoas pegou o apóstolo Paulo e pegaram ele, que eles bateram tanto nele, e que ele foi tido por morto. Jogaram fora da cidade o apóstolo Paulo, de tanto que ele apanhou, jogaram ele para fora da cidade como quem tinha morrido.
Aí ele ficou cambaleado lá, e alguém foi lá e tratou do apóstolo Paulo. Ele recuperou um pouquinho. O Senhor falou para ele: não, volta lá para dentro, vai lá falar um pouco mais do meu amor. Irmão, parece tão fácil algumas coisas na palavra de Deus, mas não é fácil. Às vezes fica até meio bonito, meio poético você falar assim: olha, Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor entregar a sua vida. A dele já entregou, para quem quiser, mas parece simples você falar: Senhor, eu quero tudo do Senhor e estou dando tudo de mim para o Senhor. Parece uma coisa óbvia isso, mas não é óbvio, irmão. Não é óbvio, não é uma coisa óbvia de jeito nenhum. Eu estava na minha casa um tempo atrás, chegou um amigo meu lá, uma pessoa que eu fiz o casamento dele. Aí essa pessoa chegou lá e começou a conversar comigo, a esposa dele do lado. Aí começou a conversa, e a conversa foi se estendendo. Aí a esposa dele chegou, encostou do lado assim e falou assim: pastor, o meu marido é um Jacó. Eu falei: vou ter que fazer aconselhamento, não vai ter como. O cara ficou vermelho, irmão, igual esse negócio aqui. Ficou vermelhinho, rapaz. E aí ela falou assim: esse meu marido é um Jacó. Aí eu falei assim: mas você não pode falar assim do seu esposo. Falou assim: posso, eu sei. Eu posso sim, eu tenho autoridade para falar isso dele. Eu falei: então me explica para mim por que teu esposo é um Jacó. Falou assim: pastor, ele sempre foi fiel nos dízimos. Ele ganhava R$800 por mês. Aí depois ele foi, ganhou um pouquinho mais. Aí ele foi, trabalhou um pouquinho mais. Aí ele ganhou um pouquinho mais. Aí quando foi fazer o shopping Buriti, pastor, apareceu um anúncio que precisava de armador de ferro. Ele nunca armou um ferro na vida. Aí ele foi lá e falou pro cara assim: eu sou armador de ferro. Aí o cara pegou e falou: não, vou contratar você, mas você vai fazer um teste. Chegou lá, irmão, aquela tremedeira dele, não conseguia amarrar um arame no ferro. Aí o rapaz ficou com dó dele. Ele falou assim: ó, pelo seu esforço, sabe o que eu vou fazer? O rapaz ficou com dó, mas ele era crente dizimista. Aí o rapaz falou assim: olha, pelo seu esforço, sabe o que eu vou fazer? Eu vou contratar você como meio oficial de armador de ferro, e você vai aprender a amar ferro. Ele fez festa, querido, foi festa. Aí ele conseguiu o serviço, o trabalho, e aí ele começou a fazer horas extras. E o salário dele já começou com um salário alto, e foi multiplicando. E ele fazendo hora extra, teve um mês que, segundo a esposa dele, que ele ganhou R$5 mil. R$5 mil ele ganhou no mês, querido. Aí ele chegou na casa dele e falou assim para a esposa assim: eu não vou dar 500 de dízimo não, você está louco? Ele chegou na casa dele e falou para a esposa dele assim: eu vou levar 500 de dízimo? Estou fora, eu não vou dar dízimo de 500 não, eu vou levar mesmo R$100. E a esposa brigou com ele e falou assim: escuta, você não ganhou 5 mil? Leva o dízimo, rapaz. E ele: não vou levar não. Irmãos, ele não levou o 500 de dízimo da igreja. E aí o que aconteceu? A mulher dele me entregou ele para mim. Eles são de uma igreja em Mogi Guaçu, que não congrega com a gente, mas é amigo nosso. Aí a mulher dele entregou, olhei para ele e falei assim: irmão, por favor, que papelão que você fez. Eu falei para ele: irmão, eu estou chateado com você. Eu falei assim: pastor, você ficou louco? Eu vou levar 500, onde que vai meu dinheiro? O que eles vão fazer com o meu 500? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes é fácil uma pessoa dizer o seguinte: olha, eu estou preparado. É fácil às vezes falar isso, irmão. Mas quando a gente vive o momento, não é tão fácil você entregar pela fé. Não é tão fácil você entregar, como diz a palavra aqui, olha, Jesus se sujeitou à morte. E há uma necessidade de que todos aqueles que vão se sujeitar a Jesus têm que entregar tudo, tem que abrir mão de tudo, entregar a sua vida, o total controle, a total confiança. Irmãos, sabe o que o Jesus nos fez? Irmãos dele, e nos fez herdeiro de uma promessa. Amém ou não? Eu quero ler também com os irmãos Colossenses capítulo 2, versículo 9. O que Cristo fez por nós, quem nós somos em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 9, a palavra diz o seguinte:
pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E recebestes a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Amém ou não? Versículo 9 e versículo 10 de Colossenses. O que é que diz a Bíblia aí? Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e recebestes a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todos os principados e potestades. Amém ou não, querido? Nós não podemos mais nos deixar levar, querido, pelo inimigo nas nossas vidas, tentando nos persuadir, nos enganar, porque nós recebemos toda a plenitude em Jesus Cristo, nós recebemos toda a sabedoria, toda a inteligência. O inimigo, ele não pode, meus amados, ele não pode nos enganar mais. Nós não podemos nos deixar enganar. Você sabe por quê? Porque nós já recebemos em Cristo Jesus toda a plenitude. Por que que o inimigo então continua enganando? Porque o inimigo continua, querido, sobressair nas nossas vidas. Amém, amados? Continua, Efésios capítulo 2. Efésios, voltando um pouco atrás aí, acho que os meninos estão digitando, capítulo 2. Versículo 19 e 20. Amém? Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20 fala o seguinte: assim, já não sois mais estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos céus. Assim, já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém ou não? Edificadores ou edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus o principal pedra angular. Amém, queridos? O que nós somos agora então? O que? Nós não somos mais estrangeiros. Irmãos, eu posso falar para os irmãos como testemunho disso, o que é ser estrangeiro. Eu acho que eu vou ter muita história para contar para os irmãos aqui, da minha viagem para Jerusalém, muitas histórias. Teve uma noite em que o Carlos Roberto colocou no carro dele e falou assim: pastor, vamos no centro da cidade de Jerusalém, eu preciso pegar umas camisas, algumas coisas lá. Queridos, e Jerusalém é assim, olha, o dia que você for lá, você vai ver como é que funciona. De repente, a cidade de Jerusalém está normal assim, aí de repente, meus irmãos, eles fecham todas as ruas, fecham. Por exemplo, como se fosse Mojimirim, de repente está em Mojimirim ali, eles fecham todos os acessos às ruas, eles passam na rua assim, eu não sei como é que chama aquilo lá, eles puxam assim uma corrente, e aquilo lá fica uns pedaços de ferro, tudo com ponta para cima, é impossível passar lá, não tem como um carro passar lá, aí eles fecham a cidade toda. E aí quando eu estava lá com o Carlos Alberto no prédio, eu vi, e passa a polícia do exército fechou o lugar, tudo, fechou tudo. Aí eu olhei para o Carlos Alberto e falei assim: rapaz, o que aconteceu? Ele falou assim: é normal isso, agora eles vão fazer uma batida, um pente fino aqui, não vai passar nada, eles vão olhar para o carro, vão olhar dentro do carro, e vão olhar tudo, fica tranquilo. Mas eu não fiquei tranquilo. Por quê? Eu estou em Jerusalém, em Israel, já contei para os irmãos a situação, porque eu estava lá, eu comecei a pensar, falei: puxa vida, meu pai falava que a gente, boi em terra estranha vira vaca, era uma coisa que meu pai falava, boi em terra estranha vira vaca. Eu falei: aí agora, além de virar vaca, a vaca foi para o brejo, porque, puxa vida, eu já apanhei para caramba, não sei falar inglês, né? Já não comeu nada, não deu nada certo, agora fechou tudo. Ah, irmão, não deu nem nega. Montou no carro, irmão, já fechou de polícia do exército para todo lado. Aí eu falei: puxa vida, e agora, né? Se fizer pergunta para mim, vai complicar o Carlos Alberto. Aí eu fiquei ali atrás, ali. Aí o Carlos Alberto falava: sou jogador do time do Beitar, da cidade. Aí os caras conheciam ele e falavam: arrancava tudo, deixava nós passar.
andava 100 metros, parava tudo de novo. Eu sou jogador do time tal, abria tudo e passava de novo. Até chegar na casa, irmão, nós passamos umas 10 blitz. Umas 10 blitz. Aí eu chego lá na casa, lá quando a gente entrou, aí eu comecei a lembrar dessa passagem. O Senhor fala assim, ó, vocês já não são mais estrangeiros. Você sabe o que vocês são agora? Concidadãos dos céus. Você sabe o que isso aí é? Autoridade. Uns 2 anos atrás, um vereador da cidade chegou em mim e falou assim, você é natural de Mojimirim? Eu falei, não, sou natural de uma metrópole, eu nasci na metrópole, chamada Itapira, ali, a metrópole, nasci em Itapira. Ele falou, rapaz, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer lá na prefeitura, lá um negócio lá, e vou te dar você vai ser cidadão mojimiriano, vai fazer lá um ato solene lá. Eu falei, não, estou dispensando esse negócio aí. Não quero não. Eu falei assim, não, você já está aqui mais de 40 anos, eu vou te dar um título de cidadão de Mojimirim, você vai ser cidadão de Mojimirim, você vai ser promovido. Eu falei, grande coisa, meu querido, já estou aqui há tanto tempo, estou me instalado aqui, eu não quero esse negócio não, eu dispenso esse negócio aí, sabe por quê? Eu já sou cidadão dos céus em Cristo Jesus, meu querido, eleito segundo o poder de Deus, para poder fazer o quê? Para poder morar com Jesus no céu. Então qual que é a nossa dificuldade, irmãos? Todas as vezes que a gente olha para dentro de nós, é óbvio, querido, nós devemos sentir as nossas misérias, o quanto que nós somos pequenos, o quanto que nós somos improvável. Mas em Cristo Jesus, irmão, Ele mudou a nossa sorte, segundo a palavra. Em Cristo Jesus Ele nos coroou e nos fez um pouco menor do que Deus, porque somos irmãos da família de Jesus Cristo, herdeiros segundo a vontade de Deus. Só que aí o que acontece, meus irmãos? Em tudo a Bíblia diz que Deus tem um propósito. E o nosso problema está onde? Está no propósito. Em tudo Deus tem um propósito. O que o apóstolo Paulo escreve lá em Coríntios? Se fala o quê? Deus levantou as coisas pequenas para confundir as grandes. Eis aí a questão, é que muitas vezes o inimigo, ele tenta trazer para nós que tudo que nós vamos viver é segundo as nossas possibilidades e não segundo a possibilidade de Jesus. Aí o que a gente faz? A gente se torna uma pessoa pequena e não consegue em Cristo Jesus confundir os grandes, porque a gente passa por uma crise de identidade. Aí entra, querido, um pouco do que eu falei aqui, lá em Isaías capítulo 40, se os irmãos puderem ir lá comigo, Isaías capítulo 40, versículo 26 a seguir. Isaías 40, querido, versículo 26 a seguir. O que diz aí? Profeta Isaías capítulo 40, versículo 26 a seguir. O que diz aí? Levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas as coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, e a chama pelo nome, por causa da grandeza das tuas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa desapercebida ao meu Deus. O que é isso aqui, querido? Isso aqui é o homem quando ele começa e ele fica olhando só para ele. Quando o homem consegue, querido, ele consegue olhar só para ele, ele anula o poder de Deus. E aí o que ele começa a sentir? Ele começa a se sentir pequeno, ele começa a se sentir fraco, ele começa a se sentir derrotado. E eu vou falar uma coisa para os irmãos: quando o crente começa a se sentir derrotado, ele já é derrotado. Quando o cristão começa a se sentir fraco, ele já é fraco. Quando o cristão começa a se sentir fracassado, ele já é fracassado. Você observa, por exemplo, a palavra de Deus, em nenhum momento, querido, as pessoas que tiveram esse sentimento conseguiram prevalecer diante de Deus. Aí entra uma grande questão que o Senhor fala através do versículo 28 do Salmo 40, em que ele diz o seguinte: não sabes e não ouves?
O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, Ele não se fadiga. E ninguém pode conhecer o coração dEle. Ninguém pode esquadrinhar o entendimento de Deus. Versículo 29. Ele dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as tuas forças, e subirão como asas, e como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém, queridos? Aí entra aquela questão, querido. A pessoa fala assim: eu estou cansado, e desiste de tudo. Aonde que essa palavra vai valer na vida dele? Não vai valer no lugar nenhum, coisa nenhuma. Aquele que está cansado, diz a Bíblia aqui, que o Senhor vai renovar as tuas forças. Eles vão correr, não vai cansar, vai voar como águia. Não existe lugar, querido, diante de Deus, para pessoas derrotadas, para pessoas que não queiram vencer a sua vida, em todos os sentidos. Então, querido, nós nessa noite estamos na presença de um Deus que ainda pode ser tocado. Mas para isso, você tem que tocar diferente. O que é tocar diferente? É tocar em Jesus diferente do que os apóstolos o tocavam. Os apóstolos tocavam em Jesus, abraçavam Jesus, os apóstolos beijavam Jesus, os apóstolos deitavam no ombro de Jesus, mas alguém tocou em Jesus diferente. Quem tocou em Jesus diferente foi aquela mulher que tinha perdido tudo, e por isso ela buscou a motivação, dizendo: se eu tão somente tocar na hora das suas vestes, o Senhor vai fazer algo por mim. Sabe o que o Senhor diz nessa noite para você, meu querido? Sabe o que o Senhor fala no teu coração nesta noite? Contudo, pouco menor do que Deus os fizestes, e em glória e honra o coroastes. Foi isso que o Senhor te fez em Cristo Jesus. Mas isso aí que tem que estar dentro do teu coração. Isso aí tem que brotar do teu coração para fora, em nome de Jesus Cristo, para você mudar a história da sua vida. Amém, queridos? Amém ou não? Amém. Você quer mudar a história da sua vida? Então você precisa tocar em Jesus diferente. Querido, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, eu quero chamar aqui a pastora Luísa. Que a pastora Luísa tem algumas coisas aqui e que ela quer pronunciar, quer falar com os irmãos. Irmãos, boa noite, a paz do Senhor. A irmã Genilda, ela disse que ela tem uns 15 pacotes dessa fralda especial e ela quer doar. Então, se alguém na igreja, fralda geriátrica, se alguém na igreja conhece alguém que usa e está precisando, ela tem ali. A Genilda é aquela ali, vem buscar agora, Genilda, o pessoal saber quem quer. Então, se alguém precisa, é para adulto, né? É a Genilda, tá? Ela que tem umas 15 dessa, né, Genilda? Para doar. Aí se ninguém procurar ela hoje, ela diz que vai procurar um outro lugar para doar. Amém, queridos? Abre a sua Bíblia comigo, por favor. Em Hebreus capítulo 4, no seu versículo 16. Uma palavra que Deus nos dá para acrescentar tudo aquilo que o Espírito já ministrou na nossa vida. Evangelho de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Amém, queridos? Acheguemo-nos. Você percebe que é um convite aqui? Um convite para se chegar mais perto, um convite para você se aproximar. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Aonde que o autor está dizendo para a gente se achegar com confiança? No trono da graça. O que é graça, irmãos? É um favor imerecido. Então aqui o autor ele fala assim: olha, eu peço para vocês que vocês se acheguem, que vocês cheguem aonde? Ao trono da graça. Sabe por quê, irmãos? Às vezes
quando nós somos volúveis, às vezes quando nós somos pessoas que infelizmente diante da situação a gente fica com dúvida, a gente fica com medo, a gente vive crises espirituais também, e aí a gente fica meio que paralisado, a gente tem medo de se chegar até Deus, parece que a culpa tenta nos pegar, parece que o que as pessoas pensam também tenta nos bloquear. Deixa eu falar uma coisa para você com amor nessa noite. O escritor diz assim, olha, se achegue, chegue mais perto, da onde? Do trono da graça. Graça é favor imerecido, é aquilo que eu não mereço, é aquilo que você não merece. Olha a palavra de Deus para nós nesta noite. Quem nós somos em Cristo Jesus? Eu preciso transformar minha mente, como Paulo diz em Romanos 12. Eu preciso tirar toda dúvida, todo medo, todo preconceito, toda crise existencial no momento, na circunstância. Jesus disse, no mundo nós íamos ter aflições, nós íamos ser pegos de surpresa, às vezes em situações que você não projetou, que você nem sequer imaginou que ia viver, queridos. Estamos no mundo sujeito a muita coisa, mas o autor diz assim, por favor, eu peço para vocês, chega mais perto. Da onde? Do trono da graça, favor imerecido. Se olharmos para nós não merecíamos, mas se olhar para Jesus, Ele já fez o que nós não conseguíamos fazer, irmãos. Ele te perdoou, amém? Ele aceitou você do jeito que você é. Às vezes nem nós nos aceitamos, mas Ele te aceitou. Como eu demorei para entender isso no meu chamado, na minha vida com Deus. Eu era uma Marta na vida, queria comprar o favor imerecido de Deus, com tanta ação, com tanta coisa que eu queria fazer. Irmãos, Deus recebe você do jeito que você é, amém, queridos? Ele só quer intimidade, fogo e paixão com você. Ele só quer que você ame Ele pela miséria que você é. Porque quando eu olho para mim, eu reconheço a minha miséria, é aí que eu fico apaixonado por Ele, porque eu falo, meu Deus, como é que Ele foi amar essa coisa aqui? Entendeu? Aí eu falo, meu Deus, o que será que Ele viu? Que nem eu consigo ver. E aí eu consigo amar muito mais Ele ainda. Amém, amados? Acheguemos-nos, portanto, com confiança junto ao trono da graça, com o propósito, a fim de recebermos o que, irmãos? Misericórdia. O que significa a palavra misericórdia? É Deus tardando em se irar, é Deus dando tempo para que nós cresçamos, que a gente chegue realmente à plenitude daquilo que Deus disse nesta noite através de Jesus, que a gente entenda o que Cristo fez por cada um de nós, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, favor imerecido para socorro em ocasião oportuna. Sabe o que Deus quer fazer nessa noite? Socorrer você, tirar você dessa crise, tirar você, sabe, das coisas que às vezes tentam nos pegar e nos paralisar. Pelo amor de Deus nesta noite, que é Jesus Cristo, receba o amor de Deus para você, e corre, chega mais perto, esquece você, olha para Ele, sabe, não olha para nada, não olha para ninguém, olha para Ele. Quem tinha que te amar já te amou, quem tinha que te perdoar já te perdoou, quem tinha que te receber já te recebeu. Ele te ama, irmãos, amém? Que essa palavra possa queimar no teu coração, e você não olha ao redor. O meu socorro vem da onde? Daquele que fez os céus e a terra, o meu Senhor Jesus. O teu socorro é Ele, amém, queridos? Cadê meu grupo que vai orar comigo essa semana às 6 da manhã, por favor? Os que oraram, para a gente trocar aí.